sem ritmo de oração, sem ritmo de buscar a Deus, e a gente fica naquela, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais jejuar, eu não consigo mais ler a Bíblia, vou deixar para depois. Por causa do depois, de deixar para depois, protelar, é que muitas pessoas boas estão deixando de orar, muitas pessoas boas estão deixando de jejuar, muitas pessoas boas estão deixando de ter uma vida diária com Deus através da palavra, e você fica sem ritmo. Fisicamente foi visível que eu estava sem ritmo ali em campo, que eu estava sem posicionamento, que eu estava sem foco. 1, 2, 3 semanas sem fazer, você começa a perder aquela capacidade do seu corpo de ter aquela habilidade de fazer as coisas. Agora você imagina quanto tempo mais você passa sem orar, quanto tempo mais você passa sem ler a Bíblia, quanto tempo mais você passa sem jejuar. Como você vai ficar destreinado, você vai ficar frio, você vai ficar fora de ritmo, até surgir uma situação em que você possa aquecer e voltar àquela realidade. Mas se você não provocar isso, você não volta ao ritmo. E quando você não volta ao ritmo, um abismo chama outro abismo. Você vai perdendo o ânimo, vai perdendo a motivação, de repente você não está mais jogando, de repente você não está mais convivendo, de repente você não está mais junto, de repente você está lendo esse texto de Isaías, que Isaías é um profeta messiânico, e ele aponta para Jesus, e Isaías está dizendo, olha, já que você não quer um sinal, que eu estou te dando a oportunidade de você pedir a Deus um sinal. Sabe quantos de nós hoje a gente não fala mais com Deus com liberdade, em que Deus está falando para nós, pede um sinal. Você está numa situação difícil, pede um sinal. Aí você diz assim, mas eu já pedi tantos. Espera aí, então você não pediu um sinal, porque prioridade é um. Não existe muitas prioridades. Um dos maiores erros na vida humana é a gente imaginar que eu posso ter 10 prioridades. Não existe isso. A própria palavra prioridade vem de primeiro, de único. Uma coisa só é prioridade, as outras coisas são consequências. Mas às vezes a gente vive a nossa vida colocando tudo como se fosse prioridade, e as coisas não acontecem, a gente diz, Deus não responde. Mas é porque você é confuso, você não sabe o que quer. Porque quando a gente pergunta para as pessoas, mas me diz uma coisa, você já notou que Jesus, quando se encontrava com a pessoa enferma, ele estava vendo a pessoa enferma, ele estava vendo a doença da pessoa, mas ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Prioridade. O que você quer? Porque tem gente que não quer cura, tem gente que não quer milagre. Aí você diz, pastor, não é muito difícil, isso não acontece. Acontece, infelizmente. Eu já contei esse caso antes, eu volto a repetir. Eu e a Eune estávamos visitando um casal em que o homem já tinha perdido a visão de um olho e já estava com 30% da visão do outro olho. E a gente foi lá e a gente disse para ele, você crê que você pode ser curado? Está pronto para ser curado agora? Aí ele disse assim, baixou a cabeça, sabe de uma coisa, pastor? Eu não estou pronto para ser curado, eu não quero ser curado não, eu ganho o benefício do governo, então eu prefiro continuar do jeito que eu estou. A pessoa estava pronta para ficar cega, ao invés de ter a cura. E quantos de nós muitas vezes estamos prontos a ficar cegos, ao invés de mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, ao ponto de a gente reconhecer que, olha, eu sei que eu vou perder uma capacidade, eu sei que eu vou perder uma habilidade, mas eu prefiro porque eu estou tendo outros benefícios. Que benefícios a gente está tendo que é melhor do que ter Deus? Que benefício nós estamos tendo que é melhor do que orar? Que benefício nós estamos tendo que é melhor do que jejuar? Que benefício nós estamos tendo que é melhor do que ler a Bíblia? Alguma coisa entra e alguma coisa sai. Isso é prioridade. Ninguém pode servir a 2 senhores. A própria palavra diz, Jesus diz, você não tem como servir a 2 senhores. Ou você vai menosprezar um e amar mais ao outro, ou você vai amar mais ao outro e menosprezar o outro. Prioridade. E isso afeta todas as áreas das nossas vidas. A gente às vezes está nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, nas nossas tarefas, cheio de coisa para fazer, cheio de tensões, de lutas, sendo que a gente não entende muitas vezes o que é importante. A gente fica nas urgências, apagando incêndios, parece que viramos bombeiros,
e aí vai apagando incêndio, aí a gente pega e escuta essa palavra, Emanuel, Deus conosco. A gente diz, Deus conosco aonde? Eu estou me sentindo só eu estou fazendo as coisas. E na realidade não é só você que está fazendo as coisas, é que você tem tantas coisas na tua vida que Deus está de lado, está na marginalidade. Você não está trazendo Deus para dentro do teu dia a dia, para os teus afazeres, na tua agenda diária, Deus não está presente. E aí você diz, ai pastor, eu me sinto tão sem fé, eu não sinto a unção de Deus, eu não me sinto crescendo espiritualmente. Se você não investir, se você não exercitar, se você não lutar, se você não se esforçar, não tem como ter um relacionamento com outro que está tentando. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta do nosso coração. Jesus está tentando nos trazer uma realidade de relacionamento que depende de nós, mas o depender de nós é uma questão muito complicada, porque cada um de nós tem as suas escolhas, tem as suas preferências, tem os seus padrões. A gente coloca os limites. Ah, Deus, eu só vou aceitar o Senhor se o Senhor fizer isso, isso e isso. Ah, Senhor, sabe como é que é? Eu já tive frustração naquele lugar, eu não estou disposto a ter uma nova frustração. Ah, Senhor, por que eu vou entregar a minha vida a Ti totalmente, se o Senhor não faz tudo o que eu quero? Espera aí, isso aí é uma amizade? Ou é um jogo de interesses, em que se você fizer eu vou, se você não fizer eu não vou? E o Evangelho hoje está assim, é uma troca. A vida cristã hoje está dessa forma. Se Deus não me mostrar, eu não continuo. Se Deus não me abençoar, eu não tento. Se Deus não fizer algo sobrenatural na minha vida, eu não me esforço. Isso é um perigo, isso é coisa demoníaca, isso é apostasia. Apostasia é vagarosamente se afastar de Deus, vagarosamente você deixar Deus de lado. Eu gosto muito de assistir filmes quando eu posso. Não chego a ser cinéfilo, mas amo alguns filmes que chamam a atenção. E tem um filme que eu fui assistir a peça teatral, e assim eu indico para quem não assistiu ainda, assistir essa peça de teatro que é sensacional, que é Os Miseráveis. A peça teatral, tem o filme Os Miseráveis, mas também tem a peça teatral, e a peça teatral é muito interessante. Eu estava meditando na palavra e aí me veio aquela cena da Fantine. Fantine era uma moça que estava trabalhando, tinha um filho, e o filho estava sendo cuidado por outras pessoas. Ela trabalhava para conseguir dinheiro para bancar o filho que estava no outro lugar. Era uma vida de sofrimento, e naquela vida de sofrimento, a vida foi mais sofrimento e mais sofrimento. Eu não vou dar um spoiler do que é o filme ou do teatro, depois vocês olham. Mas a Fantine no filme ou no teatro, ela canta uma música chamada Eu Sonho um Sonho, ou Eu Sonhei um Sonho. E quando, talvez vocês lembrem dessa música, porque foi a música que a Susan Boyle, ela cantou a primeira vez que ela foi nos Britânicos Tem Talento, e ali ela ficou famosa e tudo mais com aquela música lá, Eu Sonhei um Sonho. E essa música, Eu Sonhei um Sonho, tem uma parte que diz assim: eu lembro quando os homens eram bons, eu lembro quando os homens cumpriam as suas palavras, eu lembro quando as pessoas queriam um relacionamento, e eu lembro quando Deus ainda perdoava todas as coisas. Olha só que coisa forte. E eu fiquei pensando assim, ela está falando de um sonho que ela teve, e no sonho ela fala de uma realidade em que eu lembro quando Deus perdoava todas as coisas, no sonho. E para muitos de nós, e muitos conhecidos nossos, a vida com Deus é só um sonho. A vida com Deus é só uma realidade indireta, em que está muito longe, muito distante. E assim, é só uma coisa que eu lembro distantemente, mas na minha vida prática não tem efeito. E a Fantine, ela canta aquela música, inclusive no filme, quem foi a atriz do último filme que fez Os Miseráveis foi a Anne Hathaway, e ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por cantar essa canção. E ela realmente expressa a força
daquele momento nessa canção, eu sonhei um sonho. E às vezes a nossa vida está assim, eu sonhei um sonho de que eu vou melhorar, um sonho de que a minha família vai estar toda unida, um sonho de que as coisas vão ser muito melhores em 2025, um sonho de que... Mas é um sonho, mas na prática, o que você está fazendo para mudar as circunstâncias? Sonho sem ação é somente uma tela vazia. Sonho sem execução não significa nada. É somente um sonho, não é nada até que a gente coloque em ação. E esse é o ponto das nossas vidas. Quantas coisas que nas nossas vidas ainda são sonhos, mas não são atitudes de realização. E atitude de realização é uma coisa em que a gente tem que tomar uma decisão. Eu não posso dizer assim: eu estou com vontade, eu vou fazer. Eu estou sem vontade, eu não vou fazer. Se depender da sua vontade, você nunca fará. Você nunca fará exercício, você nunca fará academia, você nunca vai mudar a sua alimentação, você nunca vai mudar o seu jeito de ser, você nunca. Porque quem depende da vontade, depende das circunstâncias. E o nosso corpo, ele é trapaceiro, ele não quer fazer ginástica, ele não quer comer verdura, ele não quer comer mais saudável, ele gosta de besteira, ele gosta de pastel, de coxinha, ele gosta de tudo aquilo que é maravilhoso, mas a gente tem que ter limite para consumir. Não é pela vontade, é pela intencionalidade. E essa é a questão. Se você não tem a intencionalidade de ser Deus comigo, Emanuel, Deus vai ficar sempre à margem da sua vida, não vai fazer parte do seu dia a dia, não vai fazer parte das coisas que você toma decisão. A decisão de fazer Deus entrar realmente no contexto geral da sua vida depende da tua intenção. Porque aí a gente pode falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas Ele vai ser primeiro o Senhor e vai ser pastor de nossas vidas. E essa é a questão: será que Deus se tornou Senhor? Será que Deus se tornou pastor de nossas vidas? Porque aqui a gente vê uma situação muito interessante. O profeta vai visitar o rei. O rei tem a oportunidade de pedir um sinal a Deus. E o rei diz: eu não vou pedir nada. Será que a gente já perdeu o ânimo de pedir coisas a Deus também? A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. O problema é que exige esforço, exige continuidade, exige de nós intencionalidade de manter fazendo aquilo, ou a gente vai parar. E aí, Deus está aqui perto, Deus está tentando, mas a gente não está fazendo mais nada, a gente está indiferente para com Deus. Pode haver relacionamento em que uma das pessoas é indiferente para você? Não tem como. E a maturidade cristã é algo que acontece quando a gente para de ser indiferente para com Deus e a gente começa a agir de uma forma intencional, em que eu quero crescer, amadurecer, eu quero buscar mais a Deus, eu quero ter mais experiência com Deus. Aí você diz assim: ai pastor, mas Deus não se manifesta mais hoje. Se manifesta. Deus continua manifestando através de dons. Deus continua manifestando através de ministérios. Deus continua fazendo coisas que a gente nem imagina. Hoje mesmo eu escutei o testemunho de uma pessoa aqui da igreja, falando de uma outra pessoa aqui da igreja, em que se deixou ser usada por Deus. E aí Deus direcionou e trouxe uma palavra que tocou o coração dela. Sabe, quantos de nós somos tocados quando nós nos deixamos ser usados por Deus? Isso faz toda a diferença. Ontem foi um dia muito cansativo para mim, porque eu voltei de São Paulo na sexta-feira, eu estava lá em São Roque, e aí fiquei em reunião até tarde, aí era quase 6, aí voltei, foi longe demais, é muito longe, é lá perto de Potia. Eu digo: meu Deus do céu, como é longe. Cheguei, uma pessoa já estava me ligando a semana toda: ai, eu preciso que o senhor me dê um tempo, eu preciso que o senhor me dê um tempo. Eu dizendo: eu quero te dar um tempo, mas eu estou em São Paulo, eu não estou aí no interior, eu preciso te dar um tempo, mas assim está difícil. Aí a pessoa disse assim: podemos no sábado de manhã?
Eu disse, só se for às 6 da manhã, porque às 7 já tem um compromisso. Ele, pelo amor de Deus, pastor, eu digo, mas é verdade. Eu já tenho compromisso às 7, mas eu acordo às 6 e a gente vai para a reunião. Aí ele diz, às 6 eu não posso. Pode ser às 6h30? Tá bom, 6h30 a gente pode. Fomos nos reunir às 6h30. Ele é uma pessoa de uma outra igreja. E está tomando umas decisões, está abrindo um negócio e está precisando de conselhos. E aí, primeira vez que a gente estava se vendo, e quando eu sento junto com ele e a outra pessoa que estava com ele, Deus traz uma visão. E naquela visão que Deus traz, eu compartilho com ele a visão que Deus tinha acabado de me falar. Aquela pessoa, ela pega, baixa a cabeça e começa a chorar, dizendo assim, pastor, para mim já encerrou a reunião, Deus já falou o que eu precisava ouvir. Aí eu, dentro de mim, beleza, agora eu posso ir mais cedo para resolver as outras coisas. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus não nos dá dons para que as coisas sejam rápidas e você completou, foi ali e faz outra coisa. Não é assim. Você tem que olhar nos olhos, você tem que ouvir, você tem que tocar, você tem que falar. E muitas vezes a gente está numa vida tão agitada que a gente não quer ter tempo de ter tempo com as pessoas. A gente não quer ter tempo de criar situações para que a gente possa estar perto de gente, a gente possa estar perto de pessoas. Por isso que eu gosto muito do Natal, porque o Natal é um momento em que você chama a gente para casa, você chama a criança, você está ali por perto. É um momento também que muitos ficam tristes, porque às vezes os filhos vão para um canto, vão para o outro, e às vezes familiares que você gostaria que estivesse aqui vão estar no outro canto. Mas assim é a vida. Assim é a vida. Às vezes não é sempre aquilo que a gente espera que vai acontecer. Às vezes você vai passar o Natal sozinho. Às vezes você vai passar o Natal com muita gente em casa. Mas uma coisa a gente tem que saber: a nossa casa tem que ser uma casa de paz. Porque no momento em que chegar alguém, mesmo que inesperadamente, ela vai sentir acolhida em nossas casas. Não crie no seu coração um coração de raiva, um coração de tristeza, um coração de rancor, ou um coração de insegurança mesmo, de baixa autoestima, que diz, poxa, mas ninguém quis ficar aqui comigo esse ano. Cada um tem os seus porquês, e é difícil lidar com isso. Semana passada, na quinta-feira, a gente estava lá em São Paulo, e na terça-feira eu acho que foi terça-feira que morreu a Silvia, né? Terça ou segunda-feira, alguma coisa assim. Segunda-feira, a gente estava em São Paulo, aí a gente recebe a ligação com uma colega nossa, de 49 anos, começou a passar mal, começou a se sentir mal, ela é cantora, aí ela se sente mal, vai no hospital, chega no hospital, o médico diz, você está com ansiedade, início de ansiedade, volta para casa, não deu nada, não fez nenhum exame. Aí ela voltou para casa, continuou passando mal e aquela coisa, e ela, isso não pode ser ansiedade, isso não pode ser. Aí ela teve embolia pulmonar e morreu ali na frente dos filhos, com 49 anos. Se o médico tivesse pedido uma ressonância, tinha resolvido a vida dela, ela não estaria morta nesse momento. Mas o médico disse assim, não, isso é só início de ansiedade, é início de depressão. Ou seja, o mundo está assim. O ser humano é mais um aqui, ó, na estatística. Diz que é depressão, diz que é ansiedade. Mas se você é médico, você tem que olhar o físico, pede o exame. Não, a gente tem que economizar exame. O pessoal está muito fresco, todo mundo quer exame para tudo. Meus queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com a opinião de uma pessoa só. Às vezes a gente já tem que ir para outro lugar e pegar uma segunda opinião. 49 anos de idade, a pessoa morrer por bobagem. Poderia ser qualquer um de nós. Os filhos ficaram arrasados, o marido também, que é novo, ficou arrasado. Sabe, a gente ficou chocado com aquilo, de meu Deus, como a vida é breve. Como a vida é breve e ainda existe a negligência dos outros que não estão nem aí para o próximo. E aí é algo que você olha e diz assim, Senhor, não me deixa ser assim, insensível para com as pessoas. Não me deixa, mas assim parece que as coisas acontecem para nos provar. Deus deu o dom, você tem a reunião com a pessoa no sábado, aí o cara já diz, olha, com essa palavra nem precisa de mais reunião, você, beleza, eu vou fugir. E é onde Deus diz, não, agora você vai começar a reunião, porque é agora que você tem que dar atenção.
esse é o ponto de dar atenção. Será que nós temos dado atenção às pessoas? Será que nós temos dado atenção a Deus? Será que nós temos dado realmente essa atenção que Deus merece? Deus conosco, Emmanuel. Porque aqui o rei Acais, ele disse: eu não quero sinal, eu não quero mais nada, eu não quero mais revelação, eu não quero mais isso. Se Deus quiser falar, que fale. Se Ele não quiser falar, que não fale. Pelo amor de Deus, será que o nosso coração, depois de anos de igreja, está chegando numa imaturidade tal que a gente está insensível para com Deus? Deus pode fazer milagres até no último momento da virada do ano. Deus pode fazer milagres, mas se nós perdermos a fé, aí fica complicado. E aí você diz: mas por que o rei Acais ele estava assim diferente? No contexto histórico, eu vou dar uma visão geral histórica para nós entendermos esse contexto de Isaías, que é bem interessante. Acais era o 12º rei de Israel. Ele era tetraneto de Davi, ou seja, era o 12º rei de Israel. E ele estava vivendo como rei de Judá, porque o reino tinha sido dividido. Havia somente um reino, o reino de Israel como um todo. Mas quando Salomão assumiu o poder, e morreu Salomão, assumiu Roboão, e quando Roboão assumiu o poder, ao invés de Roboão, filho de Salomão, pedir conselhos para pessoas maduras, ele foi ouvir os jovens, e ouvindo os jovens, as pessoas se rebelaram, e 10 tribos saíram e viraram o reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria. E aí sobrou para Roboão, descendente de Davi, somente 2 tribos, a tribo de Benjamim, que era a tribo do rei Saul, e a tribo de Judá. Então ficaram o reino do sul, capital Jerusalém, e o reino do norte, capital Samaria, e 10 tribos. Só que viveu em guerra civil esses 2 reinos, do norte e do sul, durante muitos anos. E aí esses reinos do sul e do norte, eles ficavam em guerra civil, brigando um contra o outro, tomando território, e de vez em quando eles faziam alianças com outros reinos. E o reino do norte tinha aliança com o reino da Síria para invadir o reino do sul. E o reino do sul fazia aliança com o Egito, fazia aliança com a Síria. E o profeta Isaías tinha chegado para o rei Acais e dito assim: não faça aliança com nenhum outro rei, porque Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, somente se arrependa. Acais, quando ouviu isso, ele disse: isso está errado, eu não vou fazer isso. Ele virou as costas para o profeta, pegou um dos seus filhos, matou o filho e sacrificou o seu filho a um deus pagão. O profeta volta para o rei Acais e diz assim: por que você está fazendo isso? Deus está te dizendo que vai te guardar. Você não precisa fazer aliança com a Síria, você não precisa ter medo da Síria, você não precisa ter medo do reino de Israel. Você está protegido porque o Senhor está aqui. Acais, ele entra no templo, que ele não podia entrar. Ele pega o altar do sacrifício, derruba o altar e constrói um altar pagão lá dentro do templo. Aí o rei de Israel, inimigo de Acais, que o nome do rei de Israel era Pecá, até o nome já diz tudo, né? Está pecando, né? O Pecá. Era o rei Pecá. Aí o rei Pecá já fez a parceria com o rei da Síria e disse: agora vamos forçar Acais a se juntar a nós para a gente lutar contra a Síria. E aí é nesse momento que o profeta Isaías chega e diz assim: Acais, você só tem pecado, você só tem se afastado do Senhor. O Senhor está te dizendo: eu vou te ajudar, eu vou te guardar, mas você está fazendo coisas piores, porque você não está se exercitando para buscar a Deus, mas você está se exercitando para sair da presença de Deus. E eis que eu te trago aqui uma possibilidade para você ver que Deus está falando contigo. Pede um sinal e eu vou te dar, porque o Senhor disse: pede um sinal e vai ser feito. Imagina. E é nessa circunstância que Acais diz, que a gente lê lá no texto, olha:
No verso 12, Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Meu Deus do céu. Oh, Jesus amado, a gente ainda é orgulhoso, né? A gente ainda é religioso, porque a gente, não vou tentar Deus não. Espera aí, já matou o filho em sacrifício pagão, já destruiu o altar dentro do templo, já fez um monte de bobagem, e agora que Deus está dando um sinal para ele crer que é Deus que está falando, ele diz: não, eu não vou tentar Deus. Meu Deus do céu. Às vezes a gente age dessa forma com Deus. Ah, Senhor, agora o Senhor quer fazer? Agora eu não quero ver, porque eu não estou mais afim de ver o que o Senhor tem para fazer. Pelo amor de Deus, onde é que a nossa constância, maturidade vai chegar em nós e nos transformar em ser pessoas estáveis? Pessoas em que eu posso confiar que o sim é sim e o que o não é não. Porque Jesus, ele fala que passar disso nas palavras vem do maligno. E o que nós mais vemos são pessoas em que a palavra não vale nada, que o sim dela é mentira, que o não dela é mentira, que a falsa religiosidade dela é mentira, como a do rei Acais. E aí o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, ele diz para Acais: tudo bem, você não quer um sinal? Então eu vou te dar um sinal. Eis que a virgem dará à luz e terá um filho, e o seu filho será chamado Emanuel, Deus conosco. Para nós é difícil entender esse contexto, mas para Acais, que estava ouvindo no original, ele estava ouvindo: olha, Deus está te dizendo que ele vai cumprir as promessas, essas promessas que vão ser cumpridas, vai mostrar que ele é conosco. Acais, ele não ouve o profeta. Acais se rebela com o profeta, e aí o mal vem sobre Jerusalém, vem sobre Judá. Só que antes de vir, Deus diz: por misericórdia a Davi meu servo, eu não vou destruir agora esse reino, mas eles vão ver um sinal do que eu vou fazer. O reino da Síria, ele vai, que era o Sargão II, o rei da Assíria nesse momento. Sargão II entra em Israel, invade Samaria, leva todo mundo preso, pega as 10 tribos, extermina as 10 tribos, entra na Síria, a Síria é destruída, e a Síria se torna o novo gigante da região, até vir a Babilônia com Nabucodonosor e destruir a Síria, e aí levar o reino do sul também embora anos depois, porque não se arrependeram. A nossa vida, se não tiver arrependimento, não faz sentido. A vida cristã é uma vida de quebrantamento, é uma vida em que você pega lá Salmo 51:17, sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Isso é um sacrifício agradável a Deus, é um coração quebrantado, é um coração que se volta para Ele e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, minha família precisa de Ti, meus filhos precisam de Ti, minha casa precisa de Ti, meus vizinhos, meus amigos precisam de Ti, e a gente intercede porque ama, porque a gente quer causar uma circunstância em que haja reconciliação e haja paz. E o diabo quer parar isso em nossas vidas. O diabo quer que a gente despreze o tempo com os outros, o diabo quer que a gente despreze a atenção. Mas não é totalmente culpa só do diabo, é culpa nossa também, porque a gente anda muito imperativo, a gente anda muito agitado, tudo é muito rápido, tudo é muito assim, e a gente não dá tempo com os outros. E é triste a gente chegar num período das nossas vidas em que a gente não dá tempo mais para ninguém. É triste nas nossas vidas a gente chegar na circunstância dessa e descobrir que a gente não dá tempo nem para Deus. Poxa Deus, mas eu sempre confiei no Senhor, mas você não deu tempo para mim, não adianta de nada. Confiar sem relacionamento não quer dizer nada. Quando eu estava meditando nisso, nessa questão do tempo, nessa questão da verdade, né? Nós sermos honestos conosco, nós sermos honestos com quem nós somos. Porque é muito fácil a gente criar uma imagem de nós superiores,
sabe, que a gente realmente é cristão, que a gente realmente busca a Deus, que a gente realmente ora, que a gente realmente jejua, que a gente realmente lê a Bíblia, que a gente realmente louva a Deus, que eu sou um cristão exemplar. É muito fácil a gente fazer isso. Eu me lembrei de um filme, engraçado como é que são as coisas, né? Tem as fases de tudo, né? Nessa pregação as fases foi para lembrar de filme. Comecei a lembrar dos filmes. Eu lembrei de um filme que os mais antigos vão saber, Perfume de Mulher. O filme Perfume de Mulher, com Al Pacino. Ele ganhou o Oscar nesse filme porque ali ele fez um papel de cego. E no final do filme, no último ato do filme, é um dos momentos mais interessantes, que ele está na corte. E ele está na corte junto com um jovem acadêmico que era bolsista, que era o Charles. E aí, quando ele estava lá, naquela situação, era o conselho disciplinar de estudantes que queriam dar uma penalidade no Charles, porque o Charles não dedurou os amigos que fizeram bobagem. E o Charles ficou na dele e disse: eu não vou dedurar. E porque ele não dedurou, ele ia ser punido e expulso do colégio ou da universidade. Enquanto os três que causaram todo o problema, que eram filhos de ricos, não eram bolsistas, aquela coisa toda e toda aquela história, estavam sendo premiados, porque eles estavam dizendo que só o Charles era o culpado. E nesse filme, o Al Pacino está lá na corte, do lado do Charles, todo mundo vendo que a situação já estava comprada, que era um tribunal injusto, que era uma situação injusta, e lá estava tipo o reitor ali na frente dizendo: olha, nós já tomamos uma decisão e o Charles vai ser expulso e blá 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 blá. O Al Pacino, ele se levanta cego e ele começa a dar uma lição de moral em todas as pessoas que estavam ali, estudantes, professores, docentes e todos os outros que estavam ali. E numa das falas de Al Pacino, ele diz assim: berço de liderança é o que vocês formam aqui? Berço de liderança de quê? Que tipo de líderes vocês estão formando, já que vocês premiam os mentirosos e matam os sonhos daqueles que estão se esforçando? Que tipo de liderança vocês estão formando aqui, de nobreza, se vocês estão perseguindo aqueles que não são dedo duros? Eu sou militar e eu sei a força de não ser um dedo duro, mas ser uma pessoa íntegra e na sua integridade guardar um ao outro e guardar as costas um do outro, porque um soldado defende o outro para que ambos vivam. E aqui todos estão se escondendo e colocando somente ele na área de fuzilamento, e todos vocês em unanimidade estão matando um sonho de um jovem que tem força de caráter para ser íntegro. Que tipo de liderança vocês querem formar se não há integridade? E nesse momento fez aquele silêncio, aquele reboliço, e de repente o conselho disciplinar se junta e eles tomam uma nova decisão a favor do Charles. Mas a questão aqui é sobre integridade. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo se nós não estamos nos tornando íntegros? Se ainda há coisas das nossas vidas em que há pecado, em que há mentira, em que há falsidade, em que a gente, quando não está na igreja, age como mundano, em que a gente, quando não está na célula, ainda age como mundano, quando a gente ainda não está de frente da Bíblia, a gente age como mundano. Onde está a nossa integridade? Porque não é o pastor que tem que ver, Deus vê. Tanto a vocês quanto a mim, Deus vê. É Ele que sonda o nosso coração, é Ele que olha o nosso coração, é Ele que diz: olha, você está com o coração totalmente entregue a mim. Você pode dizer: Emanuel, Deus comigo, porque você está buscando Emanuel, porque você está buscando ao Senhor, e porque você está temendo ao Senhor, está tremendo na presença dEle, o Senhor vai te honrar. E é essa mensagem que eu gostaria que você meditasse. Que Deus conosco é relacionamento, que Emanuel é Deus conosco e é relacionamento, e depende de nós, porque Ele já está presente. Deus não falha, o que falha somos nós na brecha, o que falha somos nós na presença do Senhor, o que falta em nós é integridade. Sermos realmente aquilo que falamos,
sermos realmente aquilo que pregamos, sermos realmente aquilo que dizemos que somos. Isso é integridade, isso é verdade, e aonde há verdade, há a presença do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche seus olhos enquanto você fica de pé. Comece a orar e dizer: Senhor, se há algum caminho na minha vida que não há integridade, me perdoa. Se há algum negócio que eu estou fazendo que não há integridade, me perdoa. Se há algum sentimento que se transformou num sentimento ruim, porque eu recebi um não como resposta, eu recebi uma objeção, eu recebi uma negativa, e eu não queria uma negativa, eu queria receber um sim, mas eu não aceitei aquele sim, eu estou com raiva do não até agora. Senhor, me perdoa. Não leva adiante esse sentimento ruim, porque vai crescer, e vai virar vingança, e vai virar ódio, e vai virar ira. O nosso Deus é um Deus em que não tem medo de ferrolhos, não tem medo de portas, porque nenhuma dessas portas ou ferrolhos se firmam na presença do Senhor, porque Ele abre todas. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso. Ele sabe como responder às nossas necessidades, Ele sabe como responder o nosso clamor. E esse é o momento para nós abrirmos as nossas bocas e dizermos: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti. Vamos ouvir uma canção agora, e após essa canção a gente continua a oração.
gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Levante a sua mão, os filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. De dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia, aplauda ao Senhor, louva a Deus, glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, por tua palavra, porque tu és Emanuel, Deus conosco, Senhor, e queremos ser pessoas íntegras, pessoas em que seja o sim, sim, o não, não, porque o que passar disso é do maligno, e nós não queremos o maligno em nossas vidas. Senhor, a tua palavra diz em Provérbios 3,6: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Senhor, há veredas em nossas vidas que precisam ser endireitadas, e nós te pedimos, Senhor, toca nas circunstâncias para que haja milagre e as veredas sejam resolvidas, sejam consertadas, e haja milagre, ó Pai, milagre naquilo que já perdemos a esperança, milagre naquilo que nós nem sabemos mais como orar, milagre naquilo que precisamos da tua interferência, Senhor. Oh Deus, que venha a tua paz, que venha o teu cuidado, que em nós haja o desejo de buscarmos a tua face e nos enchermos da tua presença. Oh Pai, em nome de Jesus, olha os nossos filhos, olha as nossas casas, olha os nossos negócios, olha os nossos vizinhos, olha as nossas famílias, Senhor. Olha, Senhor, cada vereda que precisa ser consertada. Reconhecemos diante de Ti, ó Pai, porque sabemos que em Ti há conserto, sabemos que em Ti há milagre, e nós confiamos em Ti e entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Somos uma igreja viva, um povo acolhedor, uma comunidade de discípulos de Jesus que o ama, o adora e busca obedecê-lo. Queremos tornar a palavra de Deus conhecida a todos para que o seu amor e salvação transforme vidas e corações. O anseio por servir faz parte da nossa maneira de viver e é expresso em inúmeros dos nossos projetos e iniciativas. Queremos ver o reino de Deus se expandir em todos os lugares. Por isso não medimos esforços para pregar o Evangelho no templo, nas casas, nas comunidades, nas ruas, nas escolas, em São Paulo, no interior, no sertão, no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Sabemos que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho.
Entendemos o quanto o amor de Deus se materializa suprindo as necessidades dos vulneráveis e dos necessitados. Portanto, colocamos nossos ministérios, talentos, dons e recursos para servir em projetos sociais nos mais diversos lugares. Imigrantes, refugiados, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e tantos outros públicos são atendidos, recebidos nas incontáveis ações de socorro e acolhimento da nossa comunidade. Vivemos para sermos sal e luz nesta terra. Somos uma verdadeira família e queremos ter a nossa porta aberta para receber todos aqueles que querem desfrutar da transformação que o amor de Deus e o poder da sua palavra traz. Ansiamos também por ver lares formados e que funcionam governados pela paz, pela alegria e pela justiça que faz parte do reino de Deus. Somos uma comunidade compromissada em orar pelos países, territórios e pelos seus governantes, pois entendemos o quanto é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enviar missionários e apoiar iniciativas de proclamação do Evangelho e da transformação que ele faz, isso pulsa o nosso coração. Nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus e para isso proclamamos a palavra de Deus. Ele, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que amamos. Esse é o Evangelho que cremos. Essa é a verdadeira e única razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Igreja Batista do Povo.